nosso Deus resplandeça sobre todos, amém? Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo onde celebramos a ressurreição do nosso Deus. E nós vamos online, adorando a Ele, porque eu já quero começar profetizando sobre a tua vida, que os sonhos de Deus não tiveram fim ainda para você. Deus tem sonhos maiores, Deus tem sonhos maiores. Mas, Bispa Letícia, eu tenho passado por essa luta, por essa adversidade. Confia que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A paz, Vanessa, a paz, Kátia, vai convidando seus amigos, vai chamando, manda aí, convida todo mundo. Vamos dar as nossas primeiras horas desse domingo de Páscoa. Aquele que não negou o seu corpo por mim e por você. Amém? Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são invisíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de risos e a minha língua um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Oh, Jesus, te adoramos, Jesus, te exaltamos. Então minha boca, então a minha boca se encheu de riso, Senhor, e a minha língua um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor, e Ele continuará fazendo em nosso tempo. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem
quero profetizar isso, que os nossos sonhos não terão fim, que grandes coisas o Senhor fará por nós, que grandes coisas o Senhor fará pela minha vida, pela tua. Nós muitas vezes nos perdemos, muitas vezes achamos que Deus não se importa com nós, muitas vezes achamos, Senhor, olha, a minha vida está ruim nisso, está ruim naquilo, e até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai se levantar pela minha causa? Até quando, Senhor, igual Abacuque dizia, até quando, Senhor, os ímpios governarão? Igual Asaf disse no Salmo, Senhor, até quando os meus olhos contemplarão os justos se darem bem, e nós, os ímpios se darem bem, e nós, os justos, continuaremos sofrendo, padecendo, sentindo dores. Só que nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, para falar com você, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas. É necessário, igual eu acabei de entoar aqui, é necessário que venhamos confiar em Deus. Confiar em Deus não é fácil. Confiar em Deus não é para qualquer um. Confiar em Deus é saber que mesmo quando tudo vai mal, Ele ainda vai ter uma saída para você. Ele ainda terá um escape para você. Mas olha, bispo, a situação está difícil. Ei, já parou para pensar? Se Jesus fosse olhar, como hoje é domingo de Páscoa, vou trazer essa mensagem. Já parou para pensar se Jesus fosse olhar para tudo que Ele tinha que passar, para que eu e você tivéssemos vida? Ser traído por Judas? Ser chicoteado, ser esbofeteado, 6 horas de caminhada, sai de Pilatos, vai para outro, sai de César, volta para Pilatos e fica naquela ida e volta, tentando achar alguma acusação, porque não havia acusação contra ele. Pilatos chega a dizer, olha, esse homem eu não vejo acusação para ele, não há o que condene. Às vezes você pode estar dentro da casa de Deus e dizer, Senhor, eu não sei o porquê dessa situação, não há nada que me condene, eu faço tudo correto, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu te sigo, eu jejuo, eu oro, por que, Senhor, que me sobrevém tudo isso? É porque Deus tem um propósito através da tua vida. Se Jesus fosse olhar só para o sofrimento dele, ele não entenderia. Mas quando Jesus sabia que aquele sofrimento iria levá-lo a outro nível, iria colocar o nome dele acima de todos os nomes. Jesus tinha um propósito. Ei, a chave da morte estava na mão do diabo. Em Apocalipse capítulo 1 diz que ele desceu e tomou a chave da morte da mão do diabo. Jesus tinha um propósito. Ele não queria que Satanás tivesse o controle da minha e da tua vida, nem na hora da morte. Nem na hora, quando nós parássemos ali, fosse a hora da nossa morte, não era para Satanás ter o controle. Era para ele ser o autor e consumador de todas as coisas. Quando o homem pecou, ali houve o rompimento de um elo entre Deus e nós. E Jesus veio exatamente para isso, para juntar esse elo. Jesus veio exatamente para isso, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos olhar no dia mau e saber, ei, o meu Redentor vive por minha causa, ele se levantará, o meu Redentor peleja por mim, o meu Redentor julga a minha causa, eu não estou só, o meu Deus peleja pela minha causa. Glória a Deus. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e acontecera que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia, o que me admira nela é que ela é atemporal. O que é atemporal? Não existe tempo para ela. O que aconteceu lá no passado, hoje em dia, se nós cremos, pode acontecer conosco.
E aqui diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu me recordo agora da passagem quando Josafá, ele vai para uma guerra, ele vai como se ele fosse o rei de Israel, porém na época não era, na época era Acabe, o rei de Israel. Josafá faz uma aliança com Acabe e vai para a guerra vestido de rei. E os amalequitas, os inimigos, só queriam o rei, não queriam mais ninguém. Acabe vai para a guerra vestido como um soldado, Josafá vai como rei. E diz a palavra do Senhor que quando Josafá cai na emboscada que eles achavam que era o rei, Josafá ora e pede: Senhor, abra os olhos deles. Senhor, me dá livramento. E a Bíblia diz que imediatamente os olhos deles são abertos e veem que não é Acabe, que é Josafá. E eles queriam apenas Acabe. Deus está trazendo aqui no meu coração nesta manhã que, ei, clame ao Senhor, busque ao Senhor, chame pelo nome do Senhor, que Ele te ouvirá. Ele tem um socorro para você, Ele tem uma saída para você. Quando você estiver no momento de afronta, eu vou esperar. Você já pensou se Josafá fosse esperar um momento para ele pedir a Deus? Um momento para ele orar a Deus? Um momento para ele pedir ajuda a Deus? Já pensou se Josafá fosse esperar esse momento? Talvez hoje nós nem poderíamos dizer de Josafá, porque ele estaria morto. Mas não existe hora, não existe momento. A Bíblia diz que acontecerá que todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Nós vemos que todos aqueles que buscam ao Senhor, todos aqueles que clamam, esses alcançam libertação. E hoje eu quero te chamar exatamente isso, a você buscar o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Aleluias. A morte não pode segurá-lo. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 24, diz assim: a qual Deus ressuscitou, soltando os da garra da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A Bíblia diz lá em Hebreus que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte não pôde reter Jesus, ela tentou, mas não fosse retido por ela, não havia o porquê ela reter, porque Ele foi o único que veio a essa terra como homem e não pecou. Nós vemos aqui que em Hebreus, capítulo 6, versículo 20, em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo homem que pecar, esse morrerá. Esse ficará aguardando o juízo. Porém, o que houve aqui? Quando Jesus morreu, quando Jesus foi sepultado, provavelmente numa sexta-feira, quando Jesus sofreu ali, o que aconteceu? A Bíblia em diversas partes ela vai relatando que Jesus desceu ao Hades, em Apocalipse capítulo 1, tomou a chave da morte da mão do inferno. Quando ele entrava no inferno, o inferno estava em festa, o inferno estava celebrando, sabe por quê? O diabo achou que ele havia vencido, o diabo achou que ele havia destruído Jesus, o diabo achou, igual eu vi o carnaval desse ano, o diabo teve aquilo como certeza, o diabo achou que ao matar Jesus na cruz, ali acabaria tudo. Muitas vezes Satanás ele acha que ao tocar na sua vida financeira, que ao tocar na sua vida sentimental, que ao tocar no seu profissional, ele vai acabar com você. Quer ver ela desistir desse Jesus? Só eu tirar essa liberdade financeira dela, só eu tirar esse caminho bom, esse relacionamento bom, que ela vai negar Jesus. Mas nesta manhã eu te convido a permanecer firme, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que as circunstâncias pareçam adversas, ainda que tudo pareça difícil. Deus tem um dom gratuito para mim e para você. Deus deu o seu único filho para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A intenção de Jesus foi exatamente essa. Vendo o inferno em festa. Porque deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você pensa em desistir, toda vez que você pensa em sair dos caminhos do Senhor, toda vez que você pensa em abrir mão do chamado que Deus para você, o inferno entra em festa. O inferno se alegra. Venci, é menos uma. Conseguir, ela não vai alcançar.
ele vai desistir e ela vai recuar. Mas hoje, nessa manhã, eu te convido a permanecer firme, a permanecer fiel, a permanecer acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Deus que nos chamou, Ele é destro os nossos braços para a batalha, Ele nos fortalece, Ele nos dá fôlego de vida. Nós vemos aqui que a morte tentou reter Jesus. Nós vamos em Atos, a morte tentou segurá-lo. Porém, não havia o que segurar. Ele é a vida. Tanto que ele mesmo disse, quando os discípulos perguntavam, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Jesus falou isso. Para ele poder dizer isso, ele sabia tudo que ele ia ter que passar. Às vezes você está passando, bispa, essa é a pior Páscoa da minha vida. Bispa, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus já sabia. Porque nada pega Deus de surpresa. Como, bispa, Deus já sabia e ele permitiu? Deus já não sabia que Jó ia ter todo aquele sofrimento? Deus já não sabia... Inclusive até avisou Abraão que Israel se tornaria escravo no Egito. Deus já sabia. Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência será muito grande. Porém elas se tornaram escravas. Mas quando Abraão elas forem sair, elas sairão muito riquíssimas. Como se houvessem trabalhado e ajuntado todo esse período. E foi assim que Israel saiu. Porque antes da morte do primogênito, Moisés mandou o povo pegar com seus vizinhos vasilhas de ouro, vasilhas de prata, joias, pegar utensílios emprestados. E quando os primogênitos morreram, eles não quiseram nada de volta. Leva isso embora. E eles voltaram como se tivessem tido todo o período de trabalho herdado. Às vezes você acha que isso daqui eu estou fazendo vai ser em vão. Eu estou lutando por isso, não vai vingar, não vai dar certo. Nesta manhã Deus está dizendo para você: confia, acredita que haverá mudança, haverá um renovo, haverá um socorro de Deus. Os sonhos de Deus para mim e para a tua vida não se findaram. Os planos de Deus não se acabaram. Muito pelo contrário, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Mas bispa, essa crise tirou meu emprego, essa crise, ela tirou a alegria da minha família, bispa, essa crise está tirando a paz de todos. Porém eu quero profetizar que o Senhor, Ele retribuirá, Ele restituirá 7 vezes mais na tua vida. O que o devorador levou, o que o migrador levou, o que o gafanhoto levou, o Senhor restituirá 7 vezes mais em nome de Jesus. Essa palavra que Deus tem. O salário do pecado é a morte. Toda vez a qual nós pecamos, a qual nós nos afastamos, estamos condenados à morte. Porém, mas o dom gratuito de Deus, olha que maravilhoso. Olha como nós podemos nos alegrar, porque o salário do pecado, tá aqui o pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe o que o diabo esqueceu? Que o diabo achou que quando ele matasse Jesus aqui nessa terra, estava tudo findado, tudo acabado. Matei, acabei, destruí, humilhei, chicoteei. Eu imagino até que na hora que aqueles homens chicoteavam a Jesus, o próprio Satanás deveria tomar o corpo deles, para descontar-lhe o ódio, a raiva, para sentir que estava humilhando a Jesus. Porém, o que o diabo nunca compreendeu é que para Deus, isso daqui, a terra, virou extensão de dias. O que importa é a vida eterna. E isso eu e você temos como dom gratuito de Deus. Eu e você já temos direito à vida eterna. Bispa, eu não faço apologia nenhuma ao sofrimento, não faço apologia nenhuma a você ter uma vida de miséria.
Porém, eu estou dizendo que ainda que a sua vida esteja má, ainda que a adversidade aconteça, ainda que as flores não floresçam, ainda que os ramos sequem, ainda que os animais não deem fruto, todavia, nós temos um dom gratuito de Deus. Todavia, nós temos ainda o porvir, a vida eterna em Cristo Jesus. Independente da sua adversidade, independente da sua luta, lembre-se disso. Satanás, ele sempre vai querer com que você olhe com a lupa do hoje, com a lupa do agora, com a lupa do desse momento como está. Só que nesta manhã o Senhor está te convidando a olhar para o futuro. E qual é o futuro, bispa, que Deus tem para mim? Ele já disse na palavra dele. Um futuro de paz e cheio de esperança. Um futuro onde Ele te exalta, um futuro onde Ele te coloca como cabeça, um futuro onde Ele restitui tudo que você perdeu e ainda, você vai ter a vida eterna, que é dom gratuito do nosso Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Satanás achou que ele iria matar Jesus e acabou. Só que o que ele esqueceu? Que ele matou realmente Jesus. Só que a morte não pôde retê-lo, porque nele não havia pecado. A morte tentou segurar, mas ela não pôde, porque nele não havia pecado. E quando ele ressuscitou com a chave da morte. Ele ressuscitou com a chave da vida. Ele ressuscitou para que eu e você vivêssemos, João 10:10, uma vida e vida em abundância, e ainda por vir a vida eterna. No meio dessa pandemia, no meio desse caos, no meio de toda essa situação, creia, acredite que Deus tem um socorro para você, que Deus tem um escape para você. Rosângela, esse aqui é Deus, o resto é Baal, isso mesmo. O nosso Deus é Deus, e Ele é quem peleja por nós. Ele é quem vai nos trazer boas novas. Você não vê, essa semana foi uma semana de tantas notícias bombásticas. Vulcão entrando em erupção, terremoto, Rio de Janeiro, São Paulo com o mar em ressaca, entrando, invadindo as praias. Os céus e a terra têm anunciado a vinda do Senhor. Eu e você temos que estar preparados, porque a qualquer momento a igreja do Senhor pode ser arrebatada. Bispa, mas eu sou pós-tribulacionista, então amém. Quando vier a tribulação, depois você vai. Cada um fica na sua fé. Não tô aqui pra gente discutir a sua linguagem teológica, a sua visão teológica. Um é pós, outro é pré, outro é meso. Não, amém. Deus abençoe vocês. Eu estou aqui dizendo que Cristo vai voltar. E que não importa o que nós estamos passando, nós já temos um lugar guardado no reino dos céus. Nós já temos um lugar ao lado do pai Abraão. Nós já temos um lugar separado para mim e para você. Basta confiarmos, basta acreditarmos que o melhor de Deus está por vir. E se não vivermos aqui nessa terra, viveremos no porvir a vida eterna. Porque lembre-se que aqui é só extensão de dias, mas eu quero já profetizar que será uma extensão de dias de bênção, de abundância, de prosperidade, e que essa praga cairá por terra da tua vida em o nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje, domingo de Páscoa, que você possa lembrar que sim, houve a libertação dos israelitas, porém com a ressurreição de Cristo. Nós comemoramos aqui que o que está lá em Atos, que a morte não pôde retê-lo. Ela tentou, nós vemos aqui, a qual Deus ressuscitou, soltando-o das garras da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte tentou ficar com Jesus, mas ela não conseguiu. Não era possível. Então ela teve que soltá-lo. E assim eu profetizo que será na minha e na tua vida. O diabo pode até tentar te derrubar. Sofia, minha linda, a paz. O diabo pode até tentar te derrubar. O diabo pode até tentar te humilhar. O diabo pode até tentar te destruir. Só que ele não vai conseguir.
Porque além daqui nós sermos mais que vencedores, nós ainda temos a vida eterna, que se Satanás conseguir fazer qualquer coisa conosco, nós reinaremos com o Senhor para sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para a lupa do hoje, com o óculos de hoje que Satanás quer que você olhe para a dificuldade que você tem, mas olhe para o Senhor Jesus. E eu quero aqui de antemão agradecer aos nossos dizimistas, ofertantes. Hoje eu ainda estou aqui de pano de saco, estou de humilhação. Ficarei hoje o dia inteiro em jejum em prol dos nossos dizimistas, em prol dos nossos ofertantes, em prol de pessoas que estão na campanha conosco. Que Deus abençoe vocês. E certamente Deus nos honrará. Um ósculo santo a todos vocês. Amo vocês. Não vejo a hora de estar junto com vocês e certamente poder abraçá-los. E certamente Deus pelejará a nossa causa. Amém? Hoje, 8 horas da noite, estarei novamente com um novo culto. E creio que Deus fará renovo. Deus abençoe a todos.